Número 1, versículo 20. Eu louvo a Deus, irmão, pela presença de todos os irmãos que estão nos honrando aqui. Tem alguém que está pela primeira vez aqui? Pela primeira vez, você veio a primeira vez num culto na igreja. Tem alguém? Todos já vieram aqui uma vez, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Que o Espírito de Deus enriqueça o coração de cada um dos irmãos. Romanos capítulo 1, e versículo de número 20 em diante. Romanos 1, e versículo 20 em diante, amém? Glória a Deus. Os irmãos aqui, né, sempre estão aqui com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Quem encontrou, diga amém bem forte. Amém. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, desvaneceram o seu coração insensato, se obscureceu, dizendo: sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, desejos do coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao seu sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém fazer. Amém? Essa leitura, irmão, eu acredito que pouco se ouve falar disso hoje, porque nós vivemos a nossa cultura brasileira, né? O que foi implantado na bandeira do Brasil, está escrito lá: ordem e organizar e prosseguir, organizar e prosseguir, organizar e prosseguir, ordem e progresso. Mas quem colocou esse nome lá no meio da bandeira brasileira foi um maçom. Quando Pedro Álvares Cabral veio ao Brasil, que implantou a terra, ele já vinha daquela origem, da maçonaria, daquele ocultismo, né, religioso. Eles implantaram isso na nossa bandeira. Então toda nação tem uma cultura, e a nossa cultura brasileira aderiu diversas culturas para si. Só que o Evangelho não é uma religião pagã. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós falamos do poder de Cristo, da pessoa bendita de Cristo. E todos nós, irmãos, todos nós como cristãos, nós devemos se inteirar no servir a Deus, em ter comunhão com Deus. E nenhum momento na Bíblia, em nenhum momento na história, Deus chamou alguém somente para andar com Ele. Deus chamou para se relacionar com Ele. Então relacionamento é mais do que estar perto. Relacionamento é estar junto sempre, independente da luta, independente dos altos e baixos. O relacionamento é você estar perto do quem você ama. Nós amamos a Deus, sim ou não? Então quem ama a Deus procura estar perto de Deus e fazer a vontade para agradar a Ele. Afinal de contas, o nosso maior exemplo
A nossa maior razão de fé é a Bíblia. E o nosso maior exemplo é Jesus. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui no capítulo 1, versículo 20 diante, 19 e 20, ali até onde nós lemos, Paulo se preocupa, porque Roma, em vários momentos na história, dominou Jerusalém. Em vários momentos. Quando não havia o cristianismo, o judaísmo era muito forte. E tinha dois grupos que se destacavam: os saduceus e os fariseus. Os saduceus era a elite religiosa do Sinédrio. Eram os homens ricos que tinham cargos primários dentro do Sinédrio. Eles eram sacerdotes, sumo sacerdote, então eles estabeleciam. Só que eles dependiam dos fariseus, que era a minoria. Já era uma classe menor do que eles, mas só podia ser provado alguma coisa. Os saduceus só podiam provar algo se os fariseus liderassem, porque enquanto os saduceus eram odiados pelo povo, os fariseus eram queridos, porque os saduceus, eles não acreditavam na doutrina da ressurreição. Os saduceus, eles acreditavam que depois da morte não tinha juízo final. Os saduceus acreditavam. Não tinha negócio de trono de Deus, de julgamento de Deus. Eles não acreditavam. Morreu, acabou. Os saduceus não acreditavam na existência de demônios e de anjos. Eles não acreditavam. Mas eles eram judeus. Eles aprenderam toda a cultura dos 5 livros lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles aprenderam números. Eles aprenderam isso. Eles treinavam, ensinavam, eles estudavam isso. Só que no momento que você vai se aprofundando no estudo, você vai passando a desacreditar em alguma coisa, porque você vai encontrando na história coisas melhores do que está na Bíblia. É por isso que os teólogos, eles começam a estudar, eles vão descobrindo coisas na história, que eles começam a desacreditar em algo que Deus escreveu. Então eles começaram a desacreditar daquilo que Deus falou na palavra. Então os saduceus, eles desacreditavam. Os fariseus, eles acreditavam no juízo de Deus. Eles acreditavam que havia anjos e demônios. Eles acreditavam que depois da morte a alma tinha que prestar conta com Deus. O fariseu acreditava. Então quando Jesus veio, eles se reuniram. Eles deixaram a diferença do lado e mataram Jesus. Porque Jesus só veio para implantar uma verdade. A verdade de Jesus é que no princípio Deus fez o homem e Deus fez a mulher. A verdade de Deus é essa. Deus criou tudo no seu devido lugar. Só que o que eu quero falar através disso aqui é sobre duas coisas importantes. A primeira coisa é iniquidade. A Bíblia fala muito de iniquidade. O que é iniquidade? No capítulo 1 e no versículo de número 20 de Romanos, você leu aí comigo aí, você observa Paulo dizendo assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas coisas que existem. Tudo que existiu na divindade, nossos olhos veem, porque a Bíblia diz que tudo que existe foi criado do inexistente. Deus criou tudo do inexistente. Tudo que existe já existia. Você entende, irmão? Tudo que existia já existia. O pecado já existia, porque a Bíblia diz que Lúcifer pecou. A maldade já existia, porque no coração foi achada iniquidade, no coração de Lúcifer. Então a iniquidade, o que é iniquidade? A iniquidade, ela é uma perversão contra a lei, né? Ela é a suposta abolição da lei. O que é iniquidade, pastor? Aquilo que causava pecado, que causava dor em nós. Por exemplo, você, como cristão, você sabe que você não pode mais mentir. Aí você mente e isso não causa mais dor em você entende? Não causa mais dor. Você tem sua esposa, mas você trai ela, não causa mais dor não, porque a Bíblia, como eu vi uma reportagem esse dia, um camarada falou assim, que me mostra na Bíblia onde está escrito que Deus deixou que o homem não pode ter mais de 2 mulheres. Você viu isso? Aí o camarada pegou a Bíblia, aí o próprio repórter ímpio pegou a Bíblia e falou: não, mas você está interpretando ela errado. Olha o que diz aqui, ó, que não adulterará. Ele falou: não, pega uma mulher do adultério e adultera com ela. O cara interpretou a Bíblia errado. E ele ficou na entrevista tudo errado. E agora?
Por quê, irmão? Porque hoje as pessoas elas estão tentando distorcer a verdade do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder para salvar. O Evangelho é o poder para salvar. Então eu não posso mudar o conteúdo desse livro. O mais instruído teólogo não pode mudar o conteúdo desse livro. Ou nós acreditamos nisso ou nós rasgamos a Bíblia. Você entende, irmão? Porque você vê a Deus, irmão, é a coisa mais bela que existe no mundo. Você vê a Deus, é a coisa mais linda que existe no mundo. Porque enquanto nós servíamos o mundo ele subjugava nós. Ele fazia nós se prostituir, mentir, enganar, beber, e nós achávamos que era legal. Mas servir a Deus, Ele nos livra de tudo isso e nos mostra lugares melhores na presença dEle. Por exemplo, do fato de você estar aqui para poder cultuar a Deus, irmão, é a coisa mais bela que existe. Ao sair daqui, você pode passar no bar e ver um monte de gente bebendo, gritando, e você vai olhar e vai dizer: Jesus tem misericórdia. Por quê? Porque você sabe que a coisa mais doce é estar na presença de Deus. A coisa mais perfeita está na presença de Deus. Mesmo que nós não seja perfeito, mas se Ele é perfeito, nós podemos fazer o melhor para Ele. Então, irmãos, o que Deus se preocupa é no seu condicionamento espiritual, no seu servir a Deus. Como você serve a Deus, meu irmão? Como é que você serve a Deus? Você serve a Deus com sinceridade, com fidelidade? Como é? Como é a sua vida com Deus? Como é a sua vida na sua casa? Como é o seu servir a Deus no seu trabalho? Como é? Essa é a preocupação de Paulo. E Paulo começa a dizer: tudo que vocês veem aqui, foi criado do inexistente. Deus fez do que já existia. Então você descobre o poder de Deus pelo que você vê, pelo que você olha, o poder de Deus. Então, algumas coisas muito importantes Paulo começa a citar aqui. Paulo começa a dizer que eles tornaram-se sábios. Eles diziam sábios, mas tornaram loucos, mudaram a verdade de Deus em mentira. Então aí Paulo entra num ponto muito grande. Ele começa a dizer que um homem deixando o uso natural, olha aí, meu irmão, a iniquidade. Um homem deixando o uso natural, o contrário, a sua natureza, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher. O que é que Deus está falando? Deus está falando de uma iniquidade que o inimigo está implantando no nosso tempo. Hoje é normal as pessoas dizerem: não, é normal, porque todo mundo se adapta com tudo, não é? Porque a tatuagem antigamente, o pai quando viu o filho com tatuagem era repugnante na família. Só que o tempo foi passando, é normal hoje, não é? O pince se o pai visse o filho já era um marginal. Só que o tempo foi passando, a família foi absorvendo isso. O homossexualismo, para Deus, é abominável. Só que o tempo vai passando, as pessoas vão sentindo prazer nisso, vão se acomodando com isso. A igreja está se acomodando com a implantação desse sistema que o inimigo está implantando no mundo. Ninguém hoje os homossexuais, os ativistas gays, eles publicaram a Bíblia homossexual. Já existe a Bíblia que comprova a legalidade do homossexualismo. Agora preste atenção comigo. Se eles conseguem publicar um livro sagrado, se já está liberado, qualquer pessoa pegar a Bíblia e fazer dela o que eles desejam para apoiar o pecado deles, então, meu irmão, você tem que colocar a tua barba de molho que Jesus está voltando. Você tem que preparar a tua alma que Jesus está voltando. Se eles pegaram a Bíblia e começaram a distorcer a Bíblia, e a Bíblia diz: não acrescenta e nem tira uma vírgula e nem acrescenta um tiro do livro sagrado. Porque aquele que tira também será tirado da sua parte do livro da vida, da árvore da vida. Meu irmão, servir a Deus não é uma coisa, não é uma brincadeira. Estar na presença de Deus não é brincadeira, meu irmão. Servir a Deus é tão sério quanto o relacionamento. Servir a Deus é tão preocupante que a Bíblia diz que quando Ele vir, será que Ele encontrará fé na terra? Será que Deus encontrará fé em nossos corações? Se os homossexuais, eu não tenho ódio deles, eu amo eles. Quero deixar bem claro, os irmãos, eu estou falando isso aqui
contra a prática deles e contra a prática de qualquer pessoa que distorce o Evangelho. A igreja, daqui com uns tempos, tem uma lei que só falta ser aprovada lá na mesa dos homens lá. Que um homossexual entra numa igreja evangélica, não pode ser mandado embora, porque ninguém é louco de mandar ninguém embora, eles são almas, né? São uma alma preciosa. Só que eles começaram a beijar dentro da igreja, se alguém falar, é de 2 a 5 anos de cadeia, de 2 a 3 anos de cadeia. Então tem leis para apoiar eles, mas não tem lei para apoiar a igreja. Você entende isso, irmão? Você entende isso? Sabe o que eu quero falar para você, meu irmão? Minha preocupação é de chamar você a atenção, de você fortalecer os seus laços com Deus, de você não levar Deus como uma brincadeira, como um objeto. Não, a iniquidade é você pecar hoje e não causar mais dor em você. Aí você diz, não, é só pedir perdão, Deus perdoa. Amanhã você faz a mesma coisa, depois a mesma coisa. Aí depois você vai fazendo a mesma coisa, e Jesus volta. Aí a Bíblia diz, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. O que é iniquidade, pastor? É aquilo que não causa mais susto em você. Quer dizer, você está dentro da casa de Deus, fazendo tudo errado, achando que estava fazendo certo. Você entende, meu irmão? Você entende que Paulo, ele fala, os homens, eles eram sábios, mas tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus corruptível em semelhança de animais quadrúpedes. Quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo que o homem, com a sua sabedoria, ele escolheu a sua filosofia. Na Índia, o rato é adorado. Ninguém come carne de vaca, porque o leite é que dá o alimento. Você entende? Então quando passa uma vaca, tem pessoas na Índia que se curvam diante dela. Animais quadrúpedes. Então tem pessoas que adoram diversas coisas. No Brasil, eles adoram uma estátua, adoram um pedaço de madeira. Em tantos outros lugares, Paulo está dizendo, meu irmão, que eles tornaram a glória de Deus em animais quadrúpedes. Animais quadrúpedes. Então tem pessoas que adoram o candomblé, o espiritismo, né? A pessoa tem o direito de escolher o que quer servir. Tem pessoas que vão para o candomblé, para o espiritismo, a macumba, recebem encosto. Tem pessoas que fumam, bebem, usam droga. Tem pessoas que fazem, é a escolha da pessoa. Eu não posso mudar, Deus também não. Se a pessoa não quiser mudança, se a pessoa não quiser ser transformada, então todo mundo tem o direito de escolher alguma coisa. Só que a preocupação do reino de Deus, irmão, é de salvar sua alma. A preocupação de Deus é de fazer você entender o propósito do coração dele. E nesse tempo do fim, meu irmão, nós devemos se preparar em oração, em consagração, em meditar a Bíblia. A nossa vida devocional com Deus tem que ser forte. Tem que ser forte a nossa vida devocional. Durante o dia você tira o dízimo do seu tempo. Você tira 2 horas e 24 minutos do seu dia para orar, para ler, para estudar. Você tira. Como é a sua vida devocional com Deus? Você entende? Abra sua Bíblia comigo aí, meu irmão. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 18, versículo 22 ao 24. Rapidinho. Levítico capítulo 2, capítulo 18, 22 e 24. Glória a Deus. Olha a preocupação desde o tempo da antiguidade. Capítulo 22. Eu sempre falo aqui, irmãos, que a minha preocupação é de te ensinar a servir a Deus melhor. Amém? Capítulo 22, capítulo 18, versículo 22 ao 24. 2 versículos. Olha o que diz aí. 22 e 24. Nem te deitará como um animal. Levítico 18, 22 e 24. Perdão. 18, 22 e 24. Amém? Quem encontrou, diga amém. Olha só. Com varão não te deitarás. Varão é a mesma palavra de homem, viu? Varão é homem. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher, porque é abominável, Senhor. Versículo 23. Nem te deitará como animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é o Senhor. 24.
Com nenhuma dessas coisas vós contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora diante da vossa face. Está vendo, irmão? Você está vendo a preocupação de Deus antigamente? Deus falou: não se deitará com homem como se fosse mulher. Deus já sabia que quando chegasse hoje, isso aí ia se alastrar, e todo mundo ia aceitar. Todo mundo tinha que aceitar. Esses dias um pastor lá em Piracicaba perguntou para mim: se o seu filho fosse ladrão, você amaria ou não amaria? Se seu filho matasse uma pessoa, fosse preso, você continuaria amando a Maria? Se o seu filho fosse homossexual, você continuaria amando ele? Eu falei: continuaria, mas nunca ia apoiar o erro. Você entende, irmão? Você viu um pai na Argentina esses dias? Ele viu o filho na televisão e ele entregou o filho. E alguém disse: não, se ele cometeu o erro, ele tem que pagar pelo erro dele. Eu amo ele, mas eu não posso aceitar o erro dele. É pai, e o pai nunca quer o mal para o filho. Amém, irmãos? O amor é o mesmo. O amor é o mesmo, só que o amor não pode cobrir pecado de ninguém. A pessoa que peca, a tendência do que planta é colher do que plantou. Você entende, irmão? E Deus está falando aqui, ó: não se deitará, é um mandamento. Não se deitará com o homem como se fosse mulher. A iniquidade é isso, irmão. A iniquidade é aceitar aquilo que não causa dor, que causava dor e não causa mais. Aquilo que causava espanto, não causa mais espanto. Não causa mais. Você não pode ter ódio deles, você não pode concordar com o pecado. A iniquidade é isso. E a Bíblia diz que quem pratica a iniquidade é o diabo. E quando o diabo vir para poder reinar na terra, o período de 7 anos através do anticristo, ele será o homem da iniquidade. Ele será a fonte da iniquidade. É o diabo que apoia a iniquidade, não Deus, meu irmão. Quem apoia a iniquidade nunca foi os anjos, nunca foi o evangelho, mas foi o diabo. Ele apoia a iniquidade. Olha o que diz mais aqui, ó. Você continua com a Bíblia aberta no capítulo 20, versículo 13. Capítulo 20, versículo 13. Olha Deus falando a condição, dando uma condição para Israel. Capítulo 20 de Levítico, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Você entende? Então Deus fala aqui, ó, antigamente era lei, era pela lei. Um homem que deitasse com outro homem e alguém pegava os dois e iam para no meio do deserto, todo mundo tinha que pegar pedra e jogar pedra, porque tinha que morrer, para que todo o povo tivesse temor de Deus e não cometesse mais aquilo. Você entende, irmão? Deus estava falando: não pode cometer. Então a Bíblia diz, irmão, que a preocupação de Deus era levar o povo à verdade. E você tem que viver a verdade, dependendo